Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Vamos iniciar, mais um dos nossos estudos acerca da palavra de Deus. Dessa vez iremos falar hoje em Gálatas 5, a partir do 16, sobre as obras da carne e frutos do Espírito, amém? São duas coisas totalmente opostas, mas nós precisamos conhecê-las bem, porque esses dois, vamos dizer, essas duas áreas, esses dois elementos que são opostos, ele vai nos dizer quem somos, quem estamos sendo em Cristo Jesus. Estamos andando no Espírito, praticando os frutos do Espírito, ou estamos agindo com essas obras da carne, não é? Que é tão comum no dia a dia. Amém? Então, vamos orar, agradecendo ao Senhor para que Ele venha nos instruir, para que Ele venha falar segundo a sua vontade e nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pai querido e amado, eu te dou graça em nome de Jesus por cada pessoa, Senhor, que irá acompanhar em nome de Jesus, aqueles que não irão ver hoje, mas futuramente irão poder ver, poder analisar, poder aprender com esse estudo. Obrigado, Senhor, porque eles já são abençoados, mais do que vencedores, e porque estamos a cada dia crescendo um degrau, nos alimentando, crescendo em fé, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada um. Obrigado, Pai, pela minha vida, que eu venha ser um canal, que o Senhor venha falar aos nossos corações tremendamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, o assunto hoje é obras da carne e o fruto do Espírito. Amém? Então, o que é que Gálatas 5 ele nos fala? No versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção. A inveja, as bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Glória a Deus. Amém? Então, esse texto aqui, ele nos mostra esse paralelo entre a obra da carne e o fruto do Espírito. Essas duas coisas que se contrapõem. É como uma balança. De um lado tá as coisas boas que a gente tem que praticar, abusar e abusar mesmo, e as outras coisas que a gente tem que se afastar, que não pode praticar, que não pode estar nos deixando levar para tal prática, não é? Ele diz assim, no primeiro: andar em espírito, jamais satisfarás a concupiscência da carne, porque é uma milícia, há uma guerra entre os dois. No espírito, ele vai nos levar às coisas boas, e as carnes a carne vai nos levar à perdição.
não é? Quem está no espírito, ande de acordo com o espírito. Quem está na carne, vai andar de acordo com a concupiscência da carne, com os desejos da carne. Porque ele diz, aí no 17, que há uma milícia entre a carne, entre o espírito, porque eles são opostos entre si, para que não façais com que porventura seja do vosso querer, não é? Porque as obras da carne, nossa, imagina, né? Você vê, às vezes a gente vê aquele tipo de comida, aquele determinado tipo de comida, e a gente quer comer bem muito, quer comer, quer comer de me infartar, e passa dos limites, né? Aí vai lá para glutonaria, não é? Então, as obras da carne, elas são muito presentes no cotidiano, não é? A gente vê as pessoas praticando essas coisas e a gente tem que se vacinar contra essas coisas, não é? Contra as obras da carne. E só vai conseguir fazer isso quando a gente praticar o fruto do Espírito, porque há essa milícia, há essa oposição entre a carne e o Espírito. Mas vós, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Não é? É muito bom sermos guiados. Nós já temos o próprio Espírito que habita em nós, e dele vem as coisas boas, não é? Vem o fruto do Espírito. Ele também nos dá os dons espirituais. Então, o Espírito Santo nos traz algo de bom, algo de paz. Mas as coisas da carne, ela nos entristece, porque eu e você, nós somos falhos. Podemos falhar, errar ao praticar alguma dessas obras da carne, porque não pense que o maior pecado é porque você matou. Mas se você também fez algo de errado, alguma pequena corrupção, ou se você mentiu, para Deus não tem um pecadinho, não tem um pecadão. Então, essa milícia entre o espírito e a carne, nós é que vamos dizer assim, a respeito da nossa vida, nós é quem vamos nos moldar e nos controlar quanto a isso. As coisas do espírito vamos praticar, vamos usar e abusar, vamos desejar as coisas do espírito. Mas a obra da carne tem que se distanciar. Porque ele disse, se sois guiados pelo espírito, não estáis sobre a lei. Mas as obras da carne, elas são conhecidas, aquilo que eu falei, está presente no dia a dia. As obras da carne, elas são conhecidas. E que obras são essas? Está escrito aqui a partir do versículo 19. Elas são tantas que aqui na minha Bíblia ela ocupa 3 versículos só com as obras da carne. E que obras são essas que são tão conhecidas, não é? E que muitas vezes nós que temos a palavra temos nos deixado se emaranhar aí nesse meio de coisas, nesses embaraços. Então, ele começa dizendo a primeira, a prostituição, não é? É a primeira obra da carne, não é? A gente tem visto realmente aí pessoas com essa prática, a prática da prostituição, pessoas adulterando, não é? Pessoas tentando fazer discórdia em relação aos relacionamentos, não é? Porque a prostituição, ela não é só no sentido de adulterar, falando sexualmente, porque traiu, porque adulterou, não é só isso não é? Eu posso estar me prostituindo pela internet, e aí? Então a prostituição, ela é uma obra da carne que é muito comum, não é? Às vezes o homem tem várias mulheres, ou a mulher também não tem um só parceiro, e a prostituição, ela vive aí, tão entranhada no dia a dia. Então, é uma das obras da carne, é a primeira obra da carne que ele fala. A segunda, a impureza, não é? A impureza que também está atrelada
a prostituição. Não é? Imagina, você tá vendo conteúdos pornográficos, não é? Deixando se levar por essas coisas que não condiz com uma prática, vamos dizer, sexual lícita. Não é? É algo que as pessoas têm se envolvido, que são coisas que práticas não Deus não compactua com essas coisas, são coisas impuras, coisas que aborrecem a Deus. A lascívia, não é, que vem com esse nome tão diferente, mas é algo tão fácil, né? Tão escutado, que é a sensualidade. Então, muitas vezes a gente tem visto isso, né? Um espírito provocativo, uma sensualidade muito aflorada, não é? Principalmente por parte de jovens, de mulheres, a fim de provocar mesmo, não é? E essa sensualidade é algo que talvez você ache que não tenha nenhum estrago, mas uma traição não começa assim. Não é naquele dia, pô, me deu a doida, pronto, agora eu vou trair, ou o homem vai trair a mulher, ou a mulher vai trair o homem. Não, às vezes não. Muitas vezes o diabo, ele é assim, ele usa as pessoas de forma sutil, ele vai envolvendo, ele vai usando, e a sensualidade lá provoca realmente. Então, ela é uma das obras da carne. Ele diz no 20, a idolatria. Às vezes a gente pensa que a idolatria é só em relação a imagens de escultura, mas não é. Idolatria não é só isso. Às vezes a gente tem idolatrado o outro, idolatrado o dinheiro, idolatrado alguma coisa, algo que é capaz até de tirar a tua paz, que você é tão ali em cima, mas eu idolatro, é o meu marido, é não sei o que. Aí você fica ali em cima, tem que ter zelo, mas idolatrar, adorar, não. Um simples objeto você pode estar até idolatrando aquele objeto, não é? A gente vê, tem pessoas que tem um celular que é capaz de dar a vida, não é? Se for tentar ser assaltado, é capaz de morrer, mas não solta ali o celular, porque o meu celular, ele é assim, eu dei a minha vida para comprar o celular. Tem que ter zelo, mas um objeto, uma pessoa pode ser o seu ídolo, não precisa ser uma imagem de escultura. Então a idolatria, para Deus não tem essa diferença não. Ele não divide a glória dele com ninguém, com coisa, nem com pessoa alguma. Então a idolatria é uma dessas obras da carne que não agrada a Deus. As feitiçarias, não é? Pessoas que têm realmente fazendo trabalhos, fazendo magia negra, tantas outras coisas de feitiçaria para destruir a vida do outro, porque isso daí não vai agregar, isso aí vai destruir, não é? E às vezes uma das grandes feitiçarias que eu acho no dia de hoje é a inveja, que destrói, que puxa o tapete do outro. Não é só você fazer aquele trabalho, né, como o povo diz, um despacho, eu não sei como é que eles usam essas palavras. Não é só essa questão, vai muito além daquilo. Eu acho que a inveja é uma das maiores obras de feitiçaria mesmo, que é para destruir o outro, não é? As inimizades também. Pessoas que têm prazer de jogar um contra o outro, de fazer uma fofoquinha para destruir a amizade de outras pessoas, de estar defamando, de estar falando mal das pessoas. Tem esse prazer de provocar inimizade. Isso é terrível. Deus não compactua nunca com isso. As porfias, eita! Mas existe porfia dentro do nosso lugar de trabalho, às vezes dentro da família, dentro da igreja também. Que porfia é essa? São disputas, não é? Se a palavra fala aqui, porque acontece. E às vezes a gente sabe que tem pessoas disputando cargo numa empresa, pessoas disputando, não é de forma honesta, não é de forma igualitária, não. É para
querer se sobressair, para querer mesmo puxar tapete. E como assim também tem na igreja pessoas que querem puxar o tapete do outro irmão, querem provocar essas disputas, não é? Parece mais uma gangue, um querendo disputar com o outro, às vezes por causa de um cargo, não é? Então, isso não é algo que é bom, provocar essas porfias, essas disputas. O ciúme também, quem ama tem ciúme, quem ama tem zelo. Ciúme não, imagina você achar que é dono da outra pessoa, que é tão possessivo, homem que de jeito nenhum a mulher pode ir num mercado fazer uma feira, que não pode ter um trabalho, não pode ir à escola, como eu já vi, professora, agora que eu tô voltando a estudar porque meu marido não deixava eu estudar. Possessivo, ciumento. Isso daí não vem de Deus não, ciúme não, o zelo, o cuidado é uma coisa, mas ciúme, possessão, olha, isso aí não agrada a Deus. Mas é bom quando a pessoa tem ciúme da gente. Não, é bom quando a pessoa se preocupa com a gente, tem um cuidado com a gente, né? E tem pessoas que levam ao extremo um ciúme doentio, então isso daí não vem de Deus, isso aí está no dia a dia, nas obras da carne, algo que a gente tem que militar, tem que ser contra isso. As iras, não é? Tem pessoas que são assim, a gente vê hoje um filho matando um pai, discórdias mesmo dentro da família, uma ira, eita, fulano fez isso comigo, mexeu comigo, agora eu vou pegar. Pessoas que têm pago o preço com a própria vida por causa da ira do outro. Acontece em todo lugar, até no nosso ciclo de amizade também, dentro também da igreja, acontece isso também. Pessoas iradas que se pudesse lhe fulminava, lhe matava. Tá aqui, tá escrito. Isso aqui foi escrito para abrir nossos olhos. As discórdias, não é? As pessoas que têm prazer com essas discórdias, prazer em disseminar esses disse-me-disse para contender um com os outros. Isso não agrada a Deus. Você tem o direito até de você discordar daquela opinião com respeito, mas você discordar a fim de gerar confusão e contenda, não. As dissensões e as facções, não é? Essas dissensões, não é? São aqueles pequenos grupos que no popular a gente gosta de ser do contra, né? Faz as panelinhas, as dissensões, não é para prejudicar. Eu só digo que isso é para prejudicar. Imagina no trabalho, vai ter um cargo a ser promovido e tem 5 pessoas ali para concorrer. Então eu não estou concorrendo, mas fulano é meu amigo. Aí eu vou me junto com 1, 2, 3 para a gente fazer uma panelinha ali para prejudicar o outro lado. Então as dissensões são isso, são esses grupos que gostam de discordar. E a facção, ela vai mais além. A facção é uma divisão, é algo perigoso, né? A gente vê aí, eu vejo isso aí no ramo mesmo da bandidagem, fala isso, nas facções, as divisões. Imagina isso dentro do trabalho, dentro de uma igreja. É terrível, né? Uma facção, uma divisão desse jeito é algo muito agressivo, mas está na palavra. Isso a gente está aprendendo, que é para não estar praticando essas coisas e desagradar a Deus. As invejas, não é? A inveja é algo que é terrível, porque às vezes se procura motivo para saber, meu Deus, por que a pessoa me persegue, por que a pessoa tem tanta inveja. Às vezes você não sabe nem o que é, mas é porque as pessoas querem ser igual a você e elas têm inveja, elas querem ter o que você tem. É uma inveja amarga da vida, do sucesso do outro. Elas querem ser igual a você e ter as coisas que você tem. Então, tem gente que tem inveja também na família, tem gente que também tem inveja na igreja, tem gente que também tem inveja no lugar de trabalho. Não fosse isso, a Bíblia não estava nos alertando. Então a inveja também é uma obra da carne, ela é destrutiva, ela é como se fosse uma feitiçaria, é algo muito ruim, não é?
Haja as pessoas que dizem que é olho grande, que é... Não, é uma inveja mesmo, é algo perverso. A outra, as bebedices e glutonarias, são aquelas pessoas que abusam demais de comer, de beber, não é? Tudo em exagero. Isso daí, não, Deus não compactou com essas coisas. Como até você estar saciado, mas dizer, eu vou morrer de tanto comer, vou me fartar de tanto comer. Tem que ser controlado, é tudo que você faz muito faz mal. Quem dorme muito faz mal, quem estuda muito faz mal, quem trabalha muito faz mal, quem come muito faz mal, tudo em excesso faz mal, né? Então, essa bebedice e glutonaria é o excesso. São obras da carne no sentido de excesso. Isso daí não agrada a Deus. Coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não é? Então, é um grupo de coisas. Não é que você não possa comer, você pode. O que a Bíblia está condenando aí é o exagero. Não é? Essas obras da carne são realmente exagerados, é o que eu falei. É como o zelo, você ter zelo pela pessoa que você ama. Isso tudo é saudável, cuidado. Mas o ciúme possessivo, né? Aquela possessão, você achar que é o dono do outro, isso daí é o excesso. Se eu tenho vontade de comer uma carne, eu vou comer uma pizza, eu vou comer o que eu tenho vontade, eu vou comer. Eu só não posso exagerar naquilo, não é? Eu vou comer até topar, não aguento mais, já estou aqui morrendo. Então, isso, o excesso aqui é o pecado. Não é que você não possa comer, não é? Tudo a gente tem que ser moderado. Aí ele diz no 22, mas o fruto do Espírito viu que são duas coisas contrárias. Quando ele fala de glutonaria, quando ele fala de inveja, de ciúme, de facção, é algo que é contrário, que milita contra o Espírito. E quais são as coisas do Espírito? O que é que eu e você a gente pode fazer? O que é que a gente pode abusar em fazer, ter prazer em fazer? O primeiro, o amor, não é? Sabemos que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus e amar ao próximo, não é? Reconhecer o amor de Cristo em nossas vidas, que morreu na cruz para salvar a humanidade. O amor de Deus, que deu seu único filho para nos salvar. Isso é amor, o amor do tipo de Deus, o amor que não vai olhar a quem, o amor que não coloca condições. Aí eu só amo quem me trata bem, quem me ama é bom. Aqueles que não gostam de mim, que não ligam, eu quero, olha, que se atole mesmo, que eu não vou nem amar, não vou nem perdoar por mim, é mesmo que não existir. Isso não é amor. O amor é aquele que perdoa, é aquele que verdadeiramente dá a sua vida, né? A Bíblia diz que se você se bater numa face, ofereça a outra. É difícil, mas é o que a Bíblia nos ensina. Ande em amor, para andar em espírito, não é? E a gente anda em amor, dando uma palavra de apoio ao outro, colaborando com aqueles que estão necessitados, respeitando e perdoando. Não é às vezes abdicando coisas da sua vida para abençoar o outro, um tempo de conversa com o outro, que às vezes aquela pessoa está precisando. Então, é necessário que a gente tenha essas atitudes de amor, porque amor é o primeiro fruto do Espírito. A alegria, que não é uma alegria passageira. Às vezes a gente tá assim, hoje eu tô alegre, amanhã eu tô triste. Não, a gente sabe que vai ter tribulação, um momento difícil, mas a alegria do Senhor é a nossa força. A gente não pode abrir mão dessa alegria de jeito nenhum. A gente não pode abrir mão dessa alegria. O Senhor que é a nossa força, o Senhor que nos alegra, o Senhor que nos deu o Espírito Santo dentro de nós, para que venhamos ter força, nos alegrar, venhamos a contar vitória, estar ali em paz. A alegria, ela nos dá paz, que é o outro fruto do Espírito. Fulano tem um espírito alegre, olha para ali. Fulano é uma pessoa de idade, mas é uma alegria, como se fosse jovem. Isso é que a gente tem que ter, esse espírito de alegria. A paz que o mundo não dá, mas é a paz que excede todo entendimento. É você ver a situação difícil, é você ver o momento difícil, mas você ter paz, você dizer, eu entrego, meu Deus, a minha vida,
Até aqui eu pude fazer, o que eu não posso mais fazer eu entrego a Deus, mas eu vou dormir e vou acordar na esperança de um novo dia. Eu vou sair, vou ter certeza que eu vou voltar porque eu tenho paz, a verdadeira paz que Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Isso é tremendo, isso é o fruto do Espírito, a qual Deus ele se agrada. Longanimidade, benignidade, você ser longânimo para com o outro, você ter prazer em ouvir, em ajudar, ter essas atitudes de ouvir o outro, de bondade, de benignidade, de fazer o bem. Se você não pode fazer o bem, ajudar aquela pessoa naquele momento, o mal eu e você que não vamos fazer. Vamos desejar ver aquela pessoa bem, com atos de bondade, de amor, de respeito. Uma coisa puxa a outra, não é? A benignidade e a bondade, esses são frutos do Espírito que isso engrandece ao homem e agrada a Deus. É muito bom você ter uma atitude boa para com aquela pessoa. Mas às vezes são nos pequenos gestos, não é? Às vezes aquela pessoa tá ali de manhã, ela mora na rua e de repente você passa ali por perto e você entra numa lanchonete para tomar seu cafezinho, alguma coisa, e você poder dar um copinho de café, dar um pão para aquela pessoa. Isso é uma atitude de bondade, de benignidade para com o outro, que talvez não tenha nem a chance naquele dia de comer mais alguma coisa. Isso são obras, são atos de benignidade, de bondade, não é? Pensar o melhor para o outro. Meu Deus, eu não posso ajudar fulano agora, mas eu vou ajudar em oração, declarando, vendo a vitória dele, se alegrando com ele. Isso é você ser bom, ter atitudes de bondade. A fidelidade, amados, é a maior coisa também que a gente pode ter, porque Deus diz: ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Ainda que sejamos infiéis, Deus ele permanece fiel. E a gente tem que ter atitudes de fidelidade para com ele, porque Deus ele foi fiel conosco quando mandou seu filho para aquela cruz. Isso é fidelidade. E é isso que Deus quer com seus filhos. Como é que eu vou ser fiel, meu Deus? Obedecendo a Ele, seguindo a sua palavra. Isso é ter fidelidade, é ter intimidade com Ele. Ser fiel um para com os outros, ser verdadeiro uns para com os outros. O obreiro, aquelas pessoas que estão colaborando na igreja, ter fidelidade para com seus governantes, com seu pastor, com seu líder. São várias as formas de fidelidade. O marido para com sua esposa, não é? Então, a gente já vê que o primeiro exemplo de fidelidade é Deus mandar o seu filho Jesus. Eu vou comprar a vida dessas pessoas, eu vou salvar, eu vou dar o único filho que eu tenho para salvar. É o meu pacto com eles, é a minha aliança com eles. Eu sou fiel com eles, podem não ser fiéis, não me reconhecer, mas eu permaneço fiel com ele. A fidelidade é algo importante para enriquecer, para avivar um relacionamento, seja de nós para com o nosso Deus, do homem para com a sua esposa. Então isso aí é tremendo. Fidelidade é algo que o Senhor cobra de nós, porque também é um fruto do Espírito. A mansidão, a mansidão. Nossa, o Espírito Santo. Jesus, ele foi humilde, né? É um espírito manso e humilde. Então, a mansidão, é muito bom você saber corrigir, você falar de uma forma tranquila, sempre falando a verdade. Ser manso não é ser besta não, viu? É falar a verdade, falar o que é certo, mas de uma forma correta, buscando não magoar as pessoas, ouvindo as pessoas. Isso é você ser manso. O domínio próprio, e às vezes não tem domínio próprio, não é? Eu vou dizer tudo que eu tenho que dizer, mas eu vou dizer mesmo. Pode, me segure, nem me segure, porque eu vou falar hoje tudo. É hoje que eu vou rasgar o verbo, é hoje que eu vou falar mesmo. Domínio próprio, nos falta às vezes o domínio próprio. Saber que na situação difícil, naquela hora a gente às vezes tem que contar até 1000, mas a gente vai refrear a língua, a gente vai ter domínio próprio, agindo como cristãos, mansos e humildes, falando a verdade, tendo nossa posição, porque tem que ser, que ninguém vai estar baixando a cabeça, mas
tendo esse domínio próprio. Quando a pessoa vinha com 1000 pedras, você vai ouvir ela descarregar as 1000 pedras, depois você vai falar em amor. Você vai corrigir em amor, você vai questionar em amor. Você vai mostrar que você tem esse domínio, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, nós que somos de Cristo crucificamos a nossa carne. Ou seja, matamos aquelas obras da carne que estavam nos destruindo. E agora nós também devemos andar em espírito, porque fomos crucificados junto com Cristo. Amém? E ele diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Mais uma vez ele volta a falar isso. Quem anda em Espírito tem que viver pelo Espírito, mas quem anda pela carne não vai, porque a gente já aprendeu aqui que há uma milícia entre a carne e entre o Espírito. E ele diz: não nos deixem possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. A gente sabe que tem pessoas que fazem, por exemplo, na igreja tem pessoas que fazem muitas vezes para aparecer, para querer, né, mostrar que é o tal. E às vezes encontra aquelas pessoas que não estão firmes no Espírito e fica com inveja, fica com aquelas obras que a gente viu, com as porfias, que são as disputas, fica com as dissensões e facções, que são as panelinhas, que são aqueles grupos do contra, para querer prejudicar. Então, quem é do Espírito tem que estar agindo com esse fruto do Espírito. Amém? Então, eu vou só recapitular para você. As obras da carne, que são conhecidas, quem são? Prostituição, impureza, lascívia, que é o mesmo que sensualidade, a idolatria, aquilo que eu expliquei, que não é idolatria em relação somente à imagem de escultura, um objeto, uma pessoa, você pode estar idolatrando. As feitiçarias, não é? Que não são só aqueles trabalhos propriamente dito que as pessoas dizem, fulano fez trabalho para o outro, né? Fez magia negra, esse tipo de coisa. Não é só isso, simplesmente uma inveja, não é? É uma grande feitiçaria, porque você quer o mal daquele outro. As inimizades, outra obra da carne, não é? Provocar essa discordância em pessoas que eram amigos, fazer fofoca, disse-me-disse, para querer destruir as amizades. Então, inimizades daí não vem de Deus. As porfias, que foi aquilo que eu estava explicando, que porfia é a mesma coisa que disputas. Isso daí também não é saudável. No trabalho, na igreja, em canto nenhum, disputas. Não, isso daí não deve ter. O ciúme, como a gente já viu, né? Zelo é uma coisa, zelo para com o outro, para com quem amamos, para com as coisas que queremos zelar e cuidar, tudo bem. Mas o ciúme, a possessão, isso daí não vem de Deus. As iras, não é? Eu vou descontar, eu vou me vingar. As discórdias, aquilo que eu falei, que você pode até não concordar com um ponto de vista, mas explanar o seu ponto de vista em respeito para com os outros, mas não numa forma de discordar, de ser do contra, a fim de prejudicar. As dissensões e facções, que são as panelinhas, os grupos, a fim de destruir, a fim de gerar contendas. As invejas, não é? Tem inveja do outro, você querer ser o outro e ter as coisas que os outros têm. Os excessos, que são obras da carne, a bebedice e glutonaria. Aquilo que eu falei, você pode até comer, mas você não pode dizer, eu vou me fartar, eu vou comer até topar, até quando eu não puder mais, aqui eu vou morrer de comer. Isso daí já é glutonaria, né? O pecado da gula. Essas coisas, Deus, ele não se agrada. Mais do que aquele se agrada, o fruto do Espírito que a gente aprendeu hoje. O amor, né, que é o maior mandamento, o amor do tipo de Deus para com os outros. A alegria que a gente não deve deixar morrer, porque a alegria do Senhor ela é a nossa força. Não é uma alegria passageira, é ainda que as coisas são difíceis, que o calo esteja lá apertando, você está alegre, assim
acima da tribulação, acima dos momentos difíceis, você está alegre, consegue sorrir. Eita, para ali, para fulano, parece que não tem tempo ruim para ele. É isso mesmo, você está com a alegria que vem de Deus, que é completa, com um espírito alegre, em cima dos momentos difíceis também. A paz, como eu falei, a paz que excede todo entendimento. E Jesus diz, eu vos dou a minha paz. A paz não é a paz que o mundo dá, não. É a paz de você ver o problema e dizer, eu entreguei a meu Deus, eu vou dormir bem, eu vou descansar, eu tenho a paz de Cristo em mim. Isso é você ter paz. Você sabe que vai sair, eu vou sair, eu vou voltar, nenhum mal vai chegar à minha vida. Eu tenho paz porque eu tenho um Deus que me acompanha, que está comigo o tempo todo. Essa é a paz que excede todo entendimento, todo o cotidiano, toda a situação. A longanimidade e a benignidade, né? Como a gente tinha visto, procurar fazer sempre fazer o bem, ouvir as pessoas, ser longânimo, ser paciente com aquelas pessoas, não é? Tratando em amor, ouvindo as pessoas. A bondade, que a gente tem que estar todo dia praticando, né? Esses atos de bondade, de observar o outro, ver o que é que eu posso fazer para com o outro. A fidelidade, como eu falei, né, que é a maior prova de fidelidade na Bíblia, para mim, é Deus mostrar que tem um pacto conosco, uma aliança conosco, e para nos salvar, Ele mandou o seu Filho. Isso é você ser fiel, sem olhar a circunstância, dar o seu melhor, seu único Filho, para cumprir o propósito dele. Ele foi fiel para conosco, né? Temos uma aliança com esse Deus. E a fidelidade é isso, é a mulher e o homem ser fiel um para com o outro, é você ser fiel à sua obra, à sua igreja, respeitando os seus líderes. Isso é você ter atos de fidelidade, né? Aquilo que eu falei, né? Ainda que nós sejamos infiéis, Deus ele permanece fiel. Então a fidelidade é algo que ele cobra de nós. A mansidão, não é aquilo que eu falei, você não vai ser besta, mas você tem que ter essa calmaria, essa tranquilidade, esse equilíbrio, ser manso, porque o Senhor ele era manso e humilde de espírito. A gente tem que ter essa mansidão, não é? Ter esse controle. O domínio próprio, né, que foi aquilo que eu falei. Eita, hoje ninguém me segura, porque eu vou dizer as verdades, hoje eu vou fechar, hoje eu vou gerar, né, como as pessoas costumam dizer aí. E não é. Domínio próprio é você ver a situação, às vezes o outro tá gritando com você, parece uma metralhadora, começa a falar, e você para ouvir, depois que ela acabar de falar tudo. Aí você vai em amor ali, dar a sua opinião, fazer alguma indagação e tentar ter paz com aquela pessoa e não pagar com a mesma moeda, não é? É ter o controle, ter o domínio próprio ou a temperança, como tem em algumas versões da Bíblia. E contra essas coisas não tem lei, porque são fruto do Espírito, é algo que eu e você temos que praticar, as coisas boas dessa vida. É muito bom você ser alegre, você ter amor, você ser fiel para com os outros, você agir com mansidão, na hora que vier jogar pedra e você tá ali, ó, em amor, não é? Oferecendo a outra face. Isso é você praticar o fruto do Espírito e esquecer essas obras da carne, porque isso daí, a obra da carne nos leva para a perdição, mas o fruto do Espírito nos leva para a salvação, não é? E ele diz, né, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito, não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo a inveja um dos outros, né? Aquilo que eu estava falando, às vezes a pessoa tem inveja de você pelo que você é, pelo que você tem, pelo cargo que você ocupa, né? No trabalho, na igreja, até na família, às vezes desperta inveja de um para com os outros. Então, o fruto do Espírito, nós estamos aptos e devemos praticar todas essas coisas, mas a obra da carne, isso daí não faz parte do perfil do cristão, né? Porque eu fico impressionada, se você for olhar cada uma dessas obras da carne, e você vai verificar e vai encontrar dentro da igreja, dentro do meio cristão. A questão de prostituição, de adulterar, vai encontrar. A sensualidade vai encontrar. A idolatria vai encontrar.
Não é? Lembrando que a idolatria é aquilo que eu falei. Não é só idolatrar, a gente associa a imagem de escultura. Não é isso. É você idolatrar até uma pessoa, um objeto. Encontra-se. As inimizades, irmão que não se dá com o irmão. Ah, vou ficar aqui, ó, nesse grupo eu não vou participar porque eu não me dou muito bem com aquele irmão. As dissensões e facções, que trocando miúdo aquilo que a gente falou, são as panelinhas, as pessoas que gostam de gerar as discórdias, as divisões dentro da igreja. Se você olhar, acontecem essas coisas todas. Não é de nos espantar. A palavra falou aqui, ó, no 19, as obras da carne, elas são conhecidas. Então é porque realmente acontece, não é? O ciúme, né? As pessoas que são possessivas um para com os outros. Temos que ter zelo, mas não ciúme. As invejas, nossa, eu acho que a inveja hoje não é nem a política que é a maior corrupção. Eu acho que a inveja hoje é uma das maiores corrupções que tem. É irmão com inveja de irmão na família, é um obreiro com inveja do pastor, é um chefe que o subordinado tem inveja porque quer o lugar dele. Parece que o mundo gira em forma de inveja. Ninguém quer se alegrar com quem se alegra, não. Mas antes quer puxar o tapete, quer prejudicar, quer ocupar o lugar do outro. E as obras da carne em relação aos exageros, né? Bebedice, glutonaria, isso daí não. Pecado da gula, né? Aquilo que eu estava dizendo, coma e se satisfaça, mas não coma até dizer, vou comer até topar, vou comer até não aguentar mais. O exagero. Tudo faz mal, aquilo que eu expliquei, que tudo faz mal. Tudo em excesso faz mal. Ah, eu acho que eu estudando muito, temos que estudar. Estudar demais faz mal, dormir demais faz mal, comer demais faz mal. Então, isso aí são obras da carne em relação até ao exagero também. Mas o fruto do Espírito que nós aprendemos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso tem que ser pertinente ao caráter de um cristão, tem que ser as ações, o fruto que eu e você tem que deixar transparecer acerca do nosso testemunho. Ah, o crente que diz, comigo eu tô boa, mas não mexa comigo não, viu, que o negócio pega. Não pode. Olha o domínio próprio, a temperança, não é? Eu sou bom, mas se mexeu comigo, às vezes é teu amigo, tá ali ao teu lado, você já deixa de ser fiel para com ele, deixa de agir com benignidade para com ele, porque não conseguiu ter o domínio próprio. Então um fruto vai puxar o outro. Quem anda em amor tem um espírito alegre acima das circunstâncias, mesmo que esteja difícil, mas você se alegra em Deus. Você tem a paz que excede todo entendimento, a paz a qual Jesus disse, eu vos dou a minha paz. É diferente, não é a paz que nenhum homem vai dar. Às vezes, fulano tá na paz, a paz que a gente fala é uma forma de se comunicar para com o outro, de desejar essa paz, mas foi a paz que Cristo disse, eu que vos dou a minha paz, eu vos dou a minha paz. E às vezes a pessoa diz, o irmão passou por mim, nem deu a paz. Amado, isso daí é só no sentido de comunicar, de você saudar um para com os outros, mas a paz já está dentro de você, porque o próprio Deus, ele nos dá paz. A paz de saber que vai dormir, que vai acordar, que tem uma esperança de um novo dia. A paz de saber que saiu, que o mundo está confuso, o mundo está violento, você vai dizer, eu vou sair, eu vou voltar. Isso é ter paz, isso é entregar a Deus a sua vida e confiar nele. A bondade, os atos de bondade, a fidelidade, ser fiel. Fiel para com o outro, fiel para com Deus. Nas pequenas atitudes nós somos fiéis ao Senhor. Quando a gente está lá entregando nosso dízimo, nossa oferta, a gente está devolvendo a Deus a fidelidade dele para conosco. Ele nos abriu porta de emprego, a gente está devolvendo, a gente está mostrando um ato de fidelidade para com ele. Quando a gente reconhece o sacrifício de Jesus, a nova aliança, a qual nós temos essa paz, isso é uma forma de fidelidade para conosco.
a mansidão, você ter temperança, você ter equilíbrio, isso daí é tremendo. É isso que a gente tem que fazer. Quem vive no Espírito, ande também no Espírito, né? Precisamos andar em Espírito. Às vezes a gente está buscando mais os dons espirituais, está esquecendo de pedir a Deus o quê? Ó, meu Deus, eu preciso me encher com o fruto do Espírito. Às vezes quer o dom, mas não quer o fruto. E a gente precisa desse fruto. Não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. Então, obra da carne, nem pensar. Fruto do Espírito, a gente tem que abusar, fazer, usar e abusar. Não tem como as pessoas dizem. Esse aí a gente tem que fazer. É amando muito. Tendo atitudes de bondade. Isso aí a gente pode exagerar. Em ter domínio próprio, em ser manso, em ter amor para com o outro. Isso aí a gente pode. Mais inveja, mais porfia, né? Que são as divisões. Que são as divisões, são as disputas, não, as facções, as dissensões, isso daí não. É muito triste ver uma igreja com pessoas facciosas que estão gerando divisão e grupos para querer prejudicar, às vezes, a liderança da igreja ou ao próximo. Isso daí é terrível, eu acho isso terrível, isso é péssimo, mas acontece. Se não fosse assim, a Bíblia não nos alertava, não é? A sensualidade que muitas vezes tem entrado na igreja. Meu Deus, o pastor tem que pedir a Deus muita sabedoria de como tratar. Porque a gente sabe que quando a pessoa chega na igreja, ela vem com toda essa carga. E o Espírito Santo vai mostrar para ela que isso daí não condiz mais. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Então a gente vai aprendendo, tirando esses velhos hábitos que trazemos quando estamos aí no mundo. Mas uma pessoa que já tem tempo de igreja, que já conhece a palavra, às vezes está em liderança, está ali em alguma posição e fica fazendo isso, não é? Quem devia ser pastor não era fulano não, quem devia ser pastor era outro. Aí faz aquele grupinho para querer fazer. Então isso daí, olha, não agrada a Deus não, viu? Ele lembra aqui de novo, no 21, não é? Em outrora eu já preveni que esses não herdarão o reino de Deus, aos quais tais coisas praticam. Então é tempo de acordar. Vamos ensinar aos nossos irmãos na igreja, não é? Vamos combater essas fofocas, essas facções, essas coisas que têm destruído a igreja. Isso é terrível mesmo. Quando a fofoca entra, quando essas inimizades, essas disputas entram, isso é terrível. Mas temos um Deus que é grande, que nos justificou, e cabe a nós, os líderes, ensinar, não é? Tá sempre combatendo essas coisas, ensinando, mostrando que Deus é bom, que Deus não se agrada dessas coisas, mas que se você cometeu alguma dessas coisas, se você pecou, se você errou, não seja tardio em reconhecer o seu erro e pedir perdão ao Senhor, porque sua misericórdia se renova a cada dia. O perdão de Deus, ele é lindo, mas a gente também tem que perdoar, tem que ter atitudes de amor também, porque Deus, ele é fiel para nos perdoar. Então, se você errar ou praticar algo dessas coisas, peça logo o socorro, o perdão, a ajuda de Deus, porque às vezes as pessoas, elas estão... A apostasia está tão grande que às vezes as pessoas estão frias e elas estão praticando essas coisas, elas nem percebem mais. O Espírito Santo já está lá entristecido, já está ali alertando, e as pessoas às vezes não estão nem ouvindo, não é? Deixa-se levar por essas coisas, porque fulano é meu amigo, porque ciclano é meu amigo, mas a gente não está concordando com a atitude do líder, do pastor. A gente vai se juntar e vai falar com o nosso líder, nem respeita a autoridade do pastor, não é? As igrejas, vamos supor, se tiver um bispo, tiver alguém com cargo acima, ele nem respeita o líder, ele vai logo lá para fazer contenda, às vezes para querer gerar discórdia para com o pastor, para com seu líder. Não pode ser assim, não é? Temos a hierarquia e temos que respeitar cada um para que a gente venha agir em comunhão, não é? Não venha deixar gerar essas divisões. É terrível uma igreja dividida, rachada, é péssimo. Isso não é bom, não é a vontade de Deus. Então, eu sempre digo, se você
não se adequa ao lugar que está, se você não está feliz naquele lugar. Seja fiel, converse com seu líder, peça a benção dele e vá, mas não fique plantando discórdias dentro da igreja, não é? Nem até no seu local de trabalho, querendo puxar o lugar do outro para ganhar a promoção. Então fica para nós nessa noite, o fruto do Espírito, a gente tem que estar lá, ó, se enriquecendo e praticando muito, mas as obras da carne, nem pensar. Ela nos conduz à perdição, mas o fruto do Espírito nos conduz à salvação. Então, que tenhamos uma noite abençoada, de paz, porque assim será quando a gente declara, é aquilo que acontece, não é? Crie, por isso falei. Então, iremos ter uma noite de paz, dormir o sono do justo, iremos acordar e ter um dia novo, de esperança, com novidade de vida. A novidade de vida que eu digo não é ninguém chegando com novidade para você, não é isso. A novidade de vida é você ver naquele dia eu cresci, eu estou tirando as coisas que não agradam e eu estou fazendo tudo novo. E a minha vida tem mudado e as pessoas têm visto o meu testemunho. Isso é agradar a Deus. Então que você tenha essa paz, essa alegria, não é? A atitude de benignidade, reconhecer a fidelidade de Deus e, sobretudo, ter o equilíbrio, o domínio próprio. Isso te faz dar um bom testemunho na família, na rua, no trabalho, na igreja, porque ser crente na igreja é fácil, mas nos outros ambientes tem que ser do mesmo jeito. Amém? Então que o Senhor te abençoe, continue te abençoando, porque abençoando você já é mais do que vencedor. Tenha essa noite de paz gloriosa, não é? Na paz do Senhor, porque fomos salvos pela graça. Temos um Deus que nos ama, que somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo eleito, escolhido. Estamos por cima, somos cabeça, não somos cauda. Quando pensamos que estamos fracos, aí é que somos fortes. Somos mais do que vencedores. É isso que a gente tem que declarar contra a situação. Meu pai, não estou vendo nada da minha despensa, está faltando isso, eu tenho que pagar aquela conta, mas eu chamo a existência que o Senhor vai mover, Pai, o céu e a terra. O Senhor levanta pessoas até que a gente nem conhece, mas que vem abençoar. O Senhor dá estratégia de trabalho para a gente conseguir ter o nosso sustento e pagar as nossas contas e honrar os nossos compromissos. Deus, ele tem poder para chegar lá. Eu vou declarar: meu pai, eu não aceito o problema no meu casamento, eu quero restituição, eu quero que o Senhor reconcilie, eu creio que o Senhor restaurou já a minha família. É você ir contra a circunstância, contra a situação e declarar ao contrário. Lembra? Carne e espírito é uma milícia. Tem que declarar o que é bom e deixar essas coisas ruins para lá, o pessimismo, a murmuração. Então, fica na paz de Deus. Eu vou orar pela tua vida. Pai querido e amado, eu te dou graça em nome de Jesus, pela vida de cada um que nos acompanhou nessa noite, Pai, aqueles que ainda irão assistir a esse vídeo, Pai, que o Senhor alcance, que o Senhor fale de forma específica, Pai, a vida deles, em nome de Jesus. Se está precisando de cura, que o Senhor é a nossa cura, é Jeová Rafa, o Deus que cura. Alcance, meu Pai, e venha tratando, cuidando dessa enfermidade, Pai, fazendo com que essa pessoa esteja com a saúde em linha com a palavra, curada, Pai, de qualquer doença que seja, porque o seu nome está acima de todo o nome, de qualquer doença. Oh, Pai, se está precisando de emprego, Pai, coloque os melhores empregos, fazer com que aquela empresa que ele colocou o currículo, ele seja chamado, Pai, que o Senhor abra aquela porta, em nome de Jesus. Se for problema, Pai, no casamento, que o Senhor venha reconciliar, que o Senhor venha juntar, que o Senhor não deixe, Pai, com que o casamento e a família seja destruída. Venha com salvação na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a libertação, Pai. Venha, Senhor, restaurar a saúde, Pai, livrar da droga, do alcoolismo, aquele ente querido dessa pessoa que está escutando, Pai. Há salvação para ele, sim. Oh, Pai, venha suprindo as nossas necessidades financeiras, espirituais, materiais, Pai. Abrindo a janela do céu e derramando uma bênção tal, uma bênção sem medida, Pai, que é recalcada, que é sacudida, que é transbordante em todas as áreas na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Declaro a noite de
sono abençoada. A insônia não chegará, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque quando estamos dormindo, o Senhor está velando nosso sono, cuidando de nós. Obrigado, meu Deus, por mandar seu Filho para aquela cruz. Obrigado, Jesus, por passar aquele sacrifício para nos salvar. Obrigado, Espírito Santo, que habita em nós para nos consolar e nos mostrar a direção, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um, por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém. E amanhã estaremos por volta desse mesmo horário, entre 10h30 e 11 horas. Às vezes muda um pouquinho por conta do trabalho quando eu chego, mas a palavra vem sendo levada, as pessoas têm acompanhado, graças a Deus. Não é para Ibope, mas a gente tem acompanhado os vídeos no YouTube e através das pessoas que têm compartilhado, e tem sempre muitas pessoas visto a cada dia e aprendido e comentado, feito comentários que está aprendendo, que está mudando. Não é através da minha vida, mas através da palavra de Deus. Nós somos apenas canais, mas a palavra de Deus que é viva e eficaz para mudar a minha e a tua vida. Então fica na paz de Deus. Um abraço bem forte, em nome de Jesus. Quando puder nos visitar às sextas-feiras ou aos domingos, amém, na congregação aqui no Pilar ou no Forte Orange. E a partir de janeiro iremos também abrir um outro ponto de pregação, mais lá para dentro de Itamaracá, nos lugares mais distantes, que nem todo mundo chega lá. Mas se o Senhor dá ordem, a gente assim fará, e crê que as pessoas são alcançadas, que há salvação através de Cristo Jesus para qualquer alma, para qualquer pessoa, independente da situação com que ela esteja, em que problema ela esteja envolvida. Há uma salvação, há uma graça para a vida deles. Então fica na paz, uma ótima noite, um abraço bem forte. Sinta Deus lhe abraçando. Eu não estou aí para lhe abraçar, mas Deus está aí lhe abraçando, lhe dando esse refrigério e essa paz que excede todo entendimento. Fica na paz, até amanhã. E se puder compartilhar para outras pessoas, amém? Compartilha para que elas sejam também abençoadas, em nome de Jesus.